Estamos aí começando mais uma reflexão aí sobre o nosso livro de Provérbios. Agradeço a você que tem acompanhado, agradeço a você que tem prestigiado, agradeço a você que tem estado comigo aqui de alguma maneira, seja nesse momento aqui da live ao vivo, ou seja posteriormente no Reels aqui no Instagram ou no meu canal do YouTube. Te parabenizo também por estar tendo essa dedicação, estar tendo essa paciência em querer estar crescendo, estar caminhando, estar refletindo aí e recebendo o meu compartilhamento aí daquilo que eu tenho aprendido e daquilo que eu tenho vivido do livro de Provérbios. Quero dizer e pedir que continuem participando, continuem se dedicando. É importante que né, não fiquem só limitados naquilo que eu estou falando aqui, mas que vocês peguem também o livro de Provérbios e vocês mesmos vão ali chegando às suas conclusões, aos seus ensinamentos, aquilo que vocês vão extraindo desse livro, né? Vão apertando aí igual um suco, né? E vai saindo aquele suco de ensinamento, aquele suco de, de crescimento que vai estar hidratando, nutrindo a mente de cada um. Vamos então dar continuidade, né? Hoje a gente vai, na sequência, seguindo diretamente aí o que o livro de Provérbios está falando. A gente vai para o Provérbios capítulo de número 14 e vou fazer nesse mesmo sentido, nesse mesmo esquema que eu tenho feito, que a gente vai. Eu não vou pegar alguns versículos, né, que tratam de alguns temas e para evitar que fique uma coisa repetitiva, porque tem muitos versículos que são parecidos, eles vão tratando o mesmo assunto, né? Ou assuntos de maneira parecida, então até para não ficar uma coisa repetitiva. Antes, eu queria pedir também para que você compartilhasse essa live, chamasse seus amigos, seus contatos, para que você compartilhasse isso posteriormente, para que essas palavras possam atingir outros corações. Eu tenho visto que pessoas que não assistem agora nesse momento ao vivo, mas depois eles conhecem, têm acesso a essas lives, eles estão sendo edificados também de alguma maneira. A gente não sabe aonde essa semente está sendo lançada. Então eu peço aí que você compartilhe, divulgue e me ajude aí a espalhar essa semente do reino de Deus. O que eu quero começar hoje falando do versículo do capítulo de número 14 do livro de Provérbios foi, desde que eu comecei essa jornada no dia 7 de novembro, a primeira vez que isso aconteceu foi eu estar lendo um texto e me deparar com um versículo e esse versículo arder de uma maneira diferente no meu coração. Por isso eu digo que eu não sei, eu não tenho dimensão da onde isso vai chegar, da onde isso está chegando. Eu não tenho dimensão da onde dos corações que estão recebendo essas palavras. Às vezes a gente tem muita mania isso é uma confissão, né? Muita mania da gente menosprezar algo que Deus está fazendo e achar que isso é pequeno, mas a gente não tem dimensão disso. E a primeira vez que isso aconteceu foi quando eu li esse versículo, né? Eu venho fazendo minhas meditações e me dedicando, estudando um pouco mais aprofundado, mas ardeu de uma maneira diferente. Então eu não sei aonde essa palavra vai chegar, tá? Mas que seja uma palavra dentro daquilo que ardeu no meu coração, o versículo de número 13. Provérbios 14, 13 diz o seguinte: mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Eu não sei o que o seu riso está escondendo hoje. Eu não sei o que a sua alegria está escondendo hoje. O seu sorriso pode estar escondendo uma tristeza. E o que vem no meu coração, o que vem na minha mente,
ainda que seja algo que venha somente na minha mente, de uma maneira, né, que seja uma ilusão, mas eu prefiro falar isso e prefiro deixar isso claro, porque pode não ser. Alguém que vai ter acesso a essa live, alguém que vai ter acesso a esse ensino, o seu riso está escondendo uma tristeza. Algo que começou de uma maneira muito alegre, algo que começou de uma maneira feliz, ele terminou em tristeza. Então hoje o seu sorriso esconde uma tristeza, hoje o seu sorriso esconde um sofrimento. O sofrimento de uma perda, o sofrimento de alguém que você perdeu. E por mais que você esteja tentando ocultar essa dor no seu sorriso, essa dor está te machucando e essa dor está te ferindo, porque essa história, que esse momento que foi planejado para terminar bem, para ser um momento bom, ele terminou em um momento de tristeza. Então, eu tô deixando essa palavra para você. Se o seu sorriso ele está escondendo uma tristeza por por uma perda que você teve em um momento que era para ter sido de alegria, há um consolo de Deus para a sua vida, porque você pode estar escondendo das pessoas que estão ao seu redor, tentando parecer forte, essa superação da sua dor, mas você não esconde essa sua dor do Espírito Santo, você não esconde essa sua dor de Deus, de Cristo. E o Espírito Santo ele pode vir como um bálsamo nessa sua dor e transformar o seu coração. E o Espírito Santo ele tem te sustentado nesses momentos difíceis de dor e de perda. E essa fase vai passar. A gente já viu em aulas passadas que a tempestade chega e a tempestade passa. Mas se você continuar confessando a sua fé, confessando a sua esperança em Cristo, esse momento ele vai dessa tempestade vai acabar e você vai sair como uma pessoa sábia e tendo as suas raízes fortalecidas. Então, eu deixo essa palavra aí, foi algo que surgiu no meu coração. Eu não poderia deixar de falar isso, até porque agora eu falei isso, eu tirei digamos assim, esse peso, né, isso que estava apertando o meu coração. Então, seguindo aí, Provérbios número 14, versículo de número 1. Muito bom falarmos disso aí, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E aí, mulheres que assistem essa aula e essa reflexão, que tipo de mulher você é? Que tipo de mulher você se classificaria? Como uma mulher sábia ou como uma mulher insensata? Eu não vou classificar ninguém, eu não vou rotular ninguém, até porque isso foi algo que eu já quero falar e já vou postar nos meus perfis, né, nos próximos dias ou nos próximos momentos em relação a rótulos. Então eu quero abordar isso. A gente está vivendo numa época que todo mundo é rotulado, né? Mas se você pudesse se analisar e você pudesse levantar a sua mão hoje e dizer com toda sinceridade, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher tola, qual seria a sinceridade do seu coração? E eu digo isso para as mulheres que estão me assistindo. Qual seria a sinceridade do seu coração em dizer se você é uma mulher sábia ou uma mulher tola? Né? Não sou eu que vou dizer, estou fora disso. Mas preste atenção, uma mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Um homem ele é capaz de construir uma casa, mas uma mulher é capaz de edificar um lar. Um homem, ele faz uma casa, ele ergue uma casa, ele edifica e constrói uma casa. Mas a capacidade de edificar um lar, ela está na mulher. É uma responsabilidade muito grande e é uma beleza e uma força muito grande que Deus proporcionou à mulher, que Deus deu à mulher, de estar edificando o seu lar, de estar edificando e construindo um lar. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas agora a tola, a insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. E um trabalho manual, um trabalho feito com as mãos, como a palavra diz aqui, o provérbio diz aqui, ele é feito aos poucos.
Um trabalho manual, digamos um crochê, um trabalho de qualquer que seja ele manual, um desenho, ou uma escrita, qualquer que seja ele, um trabalho manual, ele é feito aos poucos. Um trabalho manual ele é feito devagar, ele é feito com etapas. Às vezes você tá agindo como uma tola, você está agindo como uma mulher insensata, sem perceber. E aos pouquinhos você está destruindo e você está derrubando a sua casa. Você pode ter muitos momentos da sua vida ter agido como uma mulher sábia, uma mulher prudente e edificado o seu lar. E eu digo novamente, casa e lar são coisas diferentes. Tá? Um lar é um lugar de conforto, de aconchego, de segurança. E a mulher ela dá essa proteção ao seu lar. Então, a mulher ela vai ter essa capacidade, ela tem esse dom, esse talento de estar produzindo e dando esse conforto, esse aconchego, edificando o seu lar. Mas agora, o trabalho da sua mão também pode destruir destruir a sua casa, destruir o seu lar, destruir aquilo que foi feito, que foi sendo construído ao longo do tempo. Então, o trabalho manual, o crochê, né, que eu tomei como exemplo, ele vai sendo feito aos poucos, é um ponto de cada vez, ou um desenho, ou uma pintura, ou um livro que está sendo escrito, ele é feito um pouquinho de cada vez. Então uma mulher que ela passa a ter atitudes insensatas, ela está destruindo o seu lar, aquilo que foi construído ao longo do tempo, aquilo que foi edificado ao longo do tempo. Isso são atitudes que vão sendo tomadas, atitudes que vão sendo feitas de uma maneira lenta, de uma maneira devagar e de uma maneira imprudente, mas que no final as consequências disso vão ser, vão ser percebidas, vão ser sentidas no lar. Né? Então veja bem o seguinte, e nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, ele vai traçando ali aqueles mesmos paralelos que o autor dos provérbios ele vai traçando entre o sábio, o imprudente, entre o sensato, o insensato, entre o tolo e o prudente. Então, olha só, o versículo 3 diz o seguinte: a conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então, nessa questão aí de mulher sábia e de mulher insensata, a conversa do insensato traz vara às suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Mulher, né, você que trabalha aí na edificação da sua casa, na edificação do seu lar, ou agindo como uma insensata, como é que você tem agido em relação às suas conversas? As suas conversas dentro da sua casa, as suas conversas dentro do seu lar, daquele lar que você quer construir. Que tipo de conversas você permite que acessem a sua casa? Que tipo de conversas você permite que existam à mesa da sua casa, com seu marido, com seus filhos, com os seus familiares, com os seus amigos? Que tipo de conversa você tem com as suas amigas? Que tipo de papo você está tendo e que você está permitindo que aquilo encha o seu coração? São conversas que vão te levar a ter atitudes sensatas, a ter atitudes de sabedoria? São conversas de sabedoria ou são conversas de insensatez? Né? Então, veja o seguinte, como eu disse, não vou classificar ninguém, mas como você se classifica? Como uma mulher sábia ou uma mulher insensata em relação aos assuntos, às suas conversas, aquilo que você tem levado para dentro da sua casa, aquilo que você tem conversado fora da sua casa, aquilo que você tem conversado no ambiente de trabalho? A gente passa muito tempo fora do nosso lar, fora da nossa casa. E o que você tem quando você chega ali na sua casa, quando você chega no seu lar, você tem o final de você, vamos dizer assim, você tem às vezes só cansaço. É só o teu esqueleto que está chegando ali. Mas você chega carregada, você chega cheia dos assuntos, comentários, fofocas. O que você tem falado? Você tem nas suas conversas fora de casa, nas suas conversas dentro de casa, você tem agido como uma mulher sensata? Você tem agido como uma mulher insensata ou como uma mulher sábia? Que tem procurado edificar o seu lar com as suas conversas. Porque a consequência do insensato, da conversa insensata é essa: vara para as suas costas. Mas os lábios sábios protegem.
O que os seus lábios eles têm protegido ou destruído a sua casa? Né? Você tem levado os problemas do seu casamento para quem? Né? Você tem falado das dificuldades que porventura estejam surgindo no seu casamento com quem? Com o seu amigo? Ele está muito interessado em saber dos seus problemas de casamento. Estou falando para mulheres hoje, tá? Porque o nosso versículo começou com mulheres. Então hoje eu estou falando especificamente para mulheres. Com quem você tem falado das suas frustrações em relação ao seu lar? A quem você tem aberto a sua boca para falar de frustrações e de sonhos que não foram realizados? E você, com quem são essas pessoas? Quem tem compartilhado as suas frustrações? Né? Você tem agido de uma maneira sábia ou de uma maneira insensata em relação a isso? A vara virá para suas costas se você estiver agindo de uma maneira insensata. Mas agora, os lábios da sábia, eles protegem, eles são proteção para o seu lar. Tá? Outra coisa, o versículo 7 diz o seguinte: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Manter-se longe, tá? Então, olha só, tem amizade que tem que ser mantida longe. A gente não pode nem chamar de amizade, de tão longe que tem que ser mantido. Tá? Você gosta de falar, você gosta de conversar, você gosta de trocar ideia, você gosta. Ótimo, excelente, mas agora, mantenha-se longe do tolo. As pessoas que te cercam, as pessoas que você tem permitido acessar a sua vida, as pessoas que você tem deixado no seu círculo de amizade, são pessoas tolas? Você vê atitudes tolas nessas pessoas? Atitudes em quem você não se exemplificaria? Atitude em quem você não, até mesmo, não teria aquela atitude, por exemplo, fala, pô, aquela pessoa ali não me interessa, aquela pessoa ali tem atitudes que eu não seguiria, as atitudes daquela pessoa. Essa é uma pessoa tola, é uma pessoa que não pode ser exemplo, uma pessoa que não pode ser, eu não posso usar essa pessoa como um espelho para refletir a minha imagem, porque a minha imagem vai ser distorcida. Eu não tenho, essa pessoa tem que ser mantida longe, eu tenho que ficar longe dessa pessoa. Porque você não consegue achar conhecimento no que a pessoa fala. A pessoa só fala bobeira, a pessoa só fala abobrinha, só fala besteira, só fala coisa que não edifica. Então, para que você vai manter uma amizade com uma pessoa dessa? Para que você vai se relacionar com uma pessoa dessa? Você vai levar uma pessoa dessa para dentro da sua casa? Tem que saber falar não às vezes, tem que saber se impor e tem que saber botar essa pessoa na distância correta. Então, mulher sábia ou mulher insensata? Em relação a com quem você tem se aconselhado, com quem você tem mantido amizades, qual a proximidade que você tem mantido de pessoas tolas na sua vida e no seu lar? O que você está querendo edificar, o que você está querendo construir? É condizente com as pessoas que você tem se relacionado? Pensa nisso, reflete, traga ao seu coração essas pessoas. E outra coisa, versículo de número 9, são alguns exemplos, tá, que você pode carregar para a sua vida aí, para diferenciar se você tem tido a atitude de uma mulher sábia ou de uma mulher insensata. O versículo 9 diz o seguinte: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. O insensato zomba da ideia de reparar o pecado cometido. Ou eu posso ler: o insensato zomba da ideia de reparar o erro cometido. Quando existe um erro cometido, estou falando de um erro do dia a dia, de algo que você sabe que causou uma ofensa, de que causou uma tristeza, de que causou algo que trouxe um prejuízo, seja um prejuízo emocional, um prejuízo afetivo para a sua casa, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, aquele lar que você está edificando, que você tem interesse em criar. Quando esse pecado, esse erro é cometido, tá? Erro, não vou entrar em nome de erro, de pecado. Qual a sua postura em relação a isso? É uma postura de orgulho? É uma postura de errei, deixa isso pra lá? Você pode ofender alguma pessoa. Você pode magoar também alguma pessoa. E existe uma boa vontade da sua parte em reparar esse erro que foi cometido?
Porque se você zomba dessa postura de se arrepender e de reparar esse erro cometido, você está agindo como uma insensata. Você não está agindo como uma mulher sábia. Você está agindo com insensatez em manter o seu orgulho e não permitir que esse erro seja reparado. Ou que essa aresta, essa ponta seja reparada. Então, vamos lá, em relação às suas conversas, em relação às suas amizades, em relação à reparação das ofensas que podem ser produzidas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, ao longo daquilo que é construído dentro do seu lar. Como você se classificaria? Como uma mulher sábia que está edificando o seu lar ou como uma mulher insensata que com suas próprias mãos, com suas próprias palavras, com suas próprias amizades, com suas próprias atitudes, está derrubando o seu lar? Como você se classificaria? Reflita nisso, guarde essas palavras, né? Hoje eu falo aí para mulheres, mas porque o texto começa falando para mulheres, tá? Então guarda isso, anota isso, pense nisso e saiba que você tem um poder muito grande de estar edificando um lar, de estar fazendo com que um lar seja mantido e estabilizado. Isso poder está nas suas mãos. Um homem constrói uma casa, mas só uma mulher é capaz de edificar um lar. Quero encerrar essa nossa reflexão aqui agora com dois versículos. O versículo de número 21 e o versículo de número 31. O versículo de número 21 ele diz o seguinte, só saindo agora já desse tema que eu acho que já ficou bem claro aí que o provérbio, essa meditação, né, nessa construção pode trazer para a gente. Versículo 21 diz o seguinte: quem despreza ao próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. E o versículo 31: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Desprezar o necessitado é cometer pecado, tá? E tratar com bondade o necessitado é uma questão de felicidade, tá? A gente viu aqui já que ser uma pessoa generosa lhe é acrescentado. Desprezar o próximo é pecado, desprezar aquele que necessita é pecado, tá? Tá escrito assim, é bem claro. Nós devemos não só amar o próximo, mas amar o próximo com atitudes e amar o necessitado, tá? E não e desprezar o necessitado é cometer pecado. O versículo 31 diz o seguinte: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Oprimir o pobre, você não está oprimindo só o pobre, você está ultrajando a Deus, porque é nosso papel também como cristão cuidar dos necessitados. É nosso papel, é nosso dever cuidar daqueles que necessitam, ter um olhar atento às pessoas que necessitam, às pessoas que precisam de ajuda, às pessoas que precisam de nós. Nós temos algo a dar, nós temos coisas espirituais para serem doadas, para serem compartilhadas, mas nós também temos bens materiais que podem ser compartilhados com pessoas que são necessitadas. E olha que coisa grave, você ultrajar uma pessoa pobre, você oprimir um pobre, você está ultrajando a Deus. Se isso não agride o nosso coração, né? Como eu vou, se eu oprimindo um pobre, um necessitado, e eu vou louvar a Deus, sendo que eu acabei de ultrajar o Criador? Eu estou lendo Bíblia, eu estou sendo claro, eu estou lendo só aquilo que está claro. Preste atenção no seguinte: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Oprimir o pobre é ultrajar a santidade de Deus, a presença de Deus. Agora, tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. A gente fala muito, a gente vive no meio, nosso meio evangélico aí, uma cultura de honra. A gente fala de honra, a gente, né, quer honrar as pessoas, a gente quer honrar
né, aquela pessoa importante, a gente honra aquela pessoa que tem um nome, a gente honra aquela pessoa que a gente tem por referência, aquela pessoa. Mas olha só, tratar com bondade nesse estado é honrar a Deus. Quando você honra uma pessoa importante, o que de fato está escondido no teu coração? É honrar aquela pessoa mesmo, de alguma maneira? E não há nada de errado nisso, tá? Óbvio que não há nada de errado nisso. Mas agora, você honrar uma pessoa famosa, o que eu quero te ir mais profundo nisso aí é o seguinte: honrar essa pessoa famosa, essa pessoa que tem um nome, essa pessoa que pode te levar a um outro patamar, vamos dizer assim. Você está comprando um benefício dessa pessoa, você está interessado em fazer ali um networking para que isso possa ser uma plataforma para você? Agora, se você é capaz de honrar uma pessoa assim, seja capaz de honrar o Criador, honrar a Deus, tratando o necessitado com bondade. Eu vejo de maneira aqui clara: quem trata com bondade o necessitado honra a Deus. Você quer honrar a Deus ou você quer honrar os homens? Aonde está o fundamento da honra que você está prestando a alguém? Se você quer honrar a Deus, trate com bondade o necessitado. Trate com bondade aquele que precisa. Trate com bondade aquele que não tem nada para te oferecer em troca. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Isso é grave. Isso é algo que deve estar gravado em nosso coração. Mas agora, quando a gente fala de honra, se a nossa honra não passa em cuidar, em tratar com bondade o necessitado, a gente deve, em algum momento, a nossa honra a Deus não passar por isso, a gente deve refletir um pouco, porque o versículo 31, e assim eu encerro essa reflexão: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Guarde esses versículos, guarde esse estudo, guarde tudo aquilo que foi falado aqui de uma maneira tão profunda. Né? Se você vem me acompanhando desde o começo, você está vendo que a gente está entrando com mais profundidade em certos assuntos. A gente está tratando com mais clareza certos assuntos e de uma maneira bem mais prática. Né? Então não está ficando reservas naquilo que está sendo falado. É por onde eu estou entendendo que o Espírito Santo está me direcionando. E assim, eu não vou ficar guardando coisas que estão vindo ao meu coração, até porque eu não estou falando nada de diferente do que está escrito na palavra, do que está escrito na Bíblia. Então eu não me calarei em relação a assuntos que a Bíblia está tratando de maneira tão clara. Tá? Obrigado por ter participado. Que Deus abençoe, que Deus guarde o seu coração, que as mulheres reflitam se elas são sábias ou se elas têm sido insensatas e que a gente possa tratar com mais bondade e ter um olhar diferenciado para o necessitado, sabendo que tratar com bondade aquele que precisa, isso é honrar a Deus. Que Deus abençoe, obrigado, um forte abraço para todos.